Bom dia mais uma vez, graças a Deus, irmãos. É um privilégio estar aqui nessa manhã. Vou pedir para vocês terem um pouquinho de paciência, porque nem sei mais como prego. Se eu lerei todas as músicas realmente, porque estou desacostumado. Mas eu preciso que vocês me ajudem, já que faz uns 6 meses que eu não venho na igreja. Sobre o que nós estamos falando, hein? Vira esse cara do evangelho, está fácil aí, eu escrevi aí. Mas o que o pastor Elise falou para nós nos últimos domingos? Pode me ajudar aí? Ninguém estava também? Vocês também estavam trabalhando na missão? Não? Me ajudem, eu não tenho como resolver para vocês, eu não estava. Não? Não mesmo? Tá bom. Então vamos falar sobre um tema novo, a vida centrada no Evangelho. E o tópico de hoje é missões. E se a gente falar em missões, irmãos, posso passar um microfone para vocês aqui e vocês podem falar sobre missões muito melhor que eu. Vocês podem discorrer sobre missões muito melhor que eu. Tomara que caia no Enem uma pergunta: o que é missão? Aí tu vai vendo. Mas a razão principal da existência da comunidade da fé, e a comunidade da fé somos nós, é a missão. E tudo que nós devemos fazer aqui, irmãos, tem que ter o objetivo de seguir, de buscar, de viver, de pensar na missão. Essa missão é qualquer coisa que leve à renovação, que leve à redenção, centrada no Evangelho. Qualquer coisa que leve as pessoas a serem renovadas, a serem de alguma maneira levadas para o Evangelho, isso é missão. E se nós pensarmos na Bíblia, nós vamos lembrar que Deus é um Deus que envia, é o que diz John Stott. Deus é um Deus que está sempre enviando. A gente vai ver vários homens de Deus, várias pessoas na história, nós vamos ter a certeza. Se nós discorrermos alguns versículos, eu separei alguns para vocês aqui, a gente vai ver Marcos 16:15, vão pelo mundo todo e preguem o Evangelho a todas as pessoas, estamos sendo enviados. Se nós formos em Mateus 28:19 e 20, Jesus fala: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizem esses discípulos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensine-lhes a obedecer a tudo que eu lhes ordenei, que eu lhes deixei. Se nós somos em Atos, capítulo 1, versículo 8, o texto fala: mas receberão o poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Em João 17:18, Jesus fala: assim como meu Pai me enviou ao mundo, eu os enviei ao mundo. E além de enviar-nos, Jesus fez da sua missão um modelo para nós. Jesus fez da missão dele um modelo para nós. Só que acontece, irmãos, e aí é onde a gente vai tratar um pouquinho sobre missão hoje, é que nós estamos aqui, nós cantamos sobre um Deus amoroso, um amor que não falha, e nós somos a prova disso. Nós estamos aqui. Se o amor falhasse, a gente tinha sido consumido hoje, porque pecamos, porque falhamos, mas já que o amor dele não falha, a gente pode estar aqui. E a gente pode ser até mais constrangido, se é possível, nessa manhã, porque a gente olha a mesa, né?
olha a mesa ali e fala, cara, não, Jesus morreu por mim. Isso não é uma história, isso é uma verdade. Pagou um alto preço pelo meu e seu pecado. E aí nós entendemos e vivemos esse Evangelho. Eu e você vivemos esse Evangelho. Nós estamos aqui nessa manhã porque nós entendemos esse Evangelho. E de alguma maneira nós somos impactados e aceitamos essa oferta de graça, de misericórdia, de amor. E podemos celebrar nessa manhã esse milagre, a graça de Deus transbordando para nos alcançar. Mas aí, irmãos, nós pegamos isso e vivemos como? Para que nós possamos viver uma vida centrada no Evangelho, essa realidade, esse Evangelho que deve nos impulsionar, essa missão precisa dentro dos nossos corações. Isso não pode ficar para nós numa situação confortável, numa vida religiosa somente. E aí está o ponto. Porque quando nós falamos de missões, a gente pensa, a gente pode, qual é a minha parte disso? A minha parte disso é fazer um pix. Quem é um missionário, pode falar a conta que eu ajudo. Manda lá para o sertão da Paraíba de novo. Vai tarde. Vai que vai. Manda para o México. A gente acha que a nossa parte é só essa, irmãos. Mas na verdade existe um chamado para nós, existe sim uma missão para nós, e isso, irmãos, não é algo que nós deveríamos trazer como um peso para nós, porque o Evangelho é o que nos impulsiona para fora. Esse Evangelho que nós cantamos, esse Evangelho que nós olhamos para a mesa, esse Evangelho que nós vivemos, é esse Evangelho que deveria arder tanto nos nossos corações que nós não conseguimos reter isso, nós não conseguimos deixar isso só para nós. Isso nos impulsiona para fora, isso faz com que a gente queira expressar, contar, falar para quem for, falar, cara, eu tenho uma boa notícia para ti, uma boa nova para ti. Existe um Evangelho, existe uma boa, Jesus morreu por nós éramos pecadores, somos separados de Deus por causa do pecado, mas agora nós podemos novamente ter comunhão com Deus, nós podemos ser salvos, alcançados por uma graça, por um amor incondicional. Quando nós experimentamos, irmãos, esse amor nas nossas vidas, nós devemos nos sentir compelidos a nos comprometermos com as pessoas que estão ao nosso redor, com esse mesmo tipo de amor redentor, assim como Jesus olhou para nós e falou, cara, eu preciso salvar esses caras aí, não importa o preço que eu vou precisar pagar, e o preço foi preço de cruz, de sangue, de vida. Nós deveríamos olhar para as pessoas que estão ao nosso redor e falar, cara, por que meu vizinho ainda não vai, se eu não fizer nada, esse cara vai para o inferno. Se eu não fizer nada, meu familiar está indo para onde? Está vivendo uma vida buscando umas coisas erradas, uma alegria, uma felicidade, uma noção de sucesso. Nós precisamos ser impulsionados para fora, para falar, para viver o Evangelho, porque assim como nós experimentamos o amor de Cristo, nós precisamos que as pessoas experimentem também. E esse Evangelho, essa graça de Deus é que deve trazer renovação para nós, em nós, e por meio de nós. Somos então, irmãos, missionários, levando a renovação da graça de Deus, levando a mensagem de salvação em todo lugar que nós estaremos. Em cada relacionamento, em cada situação, não é só lá na missão, não é só lá na Jocum, não é só lá onde for, não, é na nossa casa, é no nosso trabalho, é no nosso dia a dia. Irmãos, não temos dúvida que nós podemos enviar missionários. O que nós não podemos é virar as costas e falar, não, a minha parte, como eu disse há minutos atrás, a minha parte é essa, eu ajudo. Quer um pix? Quer oração, quer fazer uma vaquinha,
para mandar, beleza. Não, irmãos, eu e você temos uma responsabilidade, que é de levar esse evangelho para fora, é de levar essa graça a todo lugar, porque é por meio de nós, irmãos, que esse evangelho vai ser visto. É por meio de nós que nós seremos instrumentos para que nós possamos compartilhar essa boa nova, a coisa mais preciosa, o bem mais precioso que eu tenho. Encontramos o nosso tesouro. Cara, a coisa mais preciosa que eu tenho. Eu preciso que outras pessoas entendam isso. Eu preciso que outras pessoas aceitem isso. Queria ler um texto com vocês, Gálatas 5, versículo 13, diz o seguinte: irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne, pelo contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. Se nós entendemos, irmãos, a profundidade e a riqueza do Evangelho, esse Evangelho que nós vivemos, esse Evangelho que nós cantamos, esse Evangelho que faz com que a gente possa cear hoje, esse Evangelho que é realidade nas nossas vidas, que nos dá paz, que excede todo o entendimento, que nos traz uma alegria, que não está baseado no dinheiro que eu tenho na conta bancária, que nos traz uma força que não tem a ver com a minha condição de saúde, física, financeira, não. Vai além disso, porque nós somos passageiros, somos peregrinos aqui. Existe uma eternidade esperando por nós. Se nós entendemos a profundidade e a riqueza do Evangelho, naturalmente, irmãos, nós vamos sentir alegria, nós vamos sentir prazer, nós vamos ser livres por causa de quem Jesus é, por causa do que Jesus fez por nós. E aí nós não podemos cair no erro, no pecado de usarmos a liberdade, irmãos, como um pretexto para a carne, como Paulo está dizendo aqui em Gálatas 5, versículo 13: corações pecaminosos distorcendo a verdade para fins egoístas, distorcendo os benefícios do Evangelho. E por que nós fazemos isso? E por que esse versículo tem a ver com tudo isso, Leandro? Porque nós temos a tendência, irmãos, de fazer com que o Evangelho seja uma realidade individual. Porque nós usamos palavras, irmãos, como transformação, como renovação, como crescimento, que são aplicadas muitas vezes em algo pessoal, em algo interno, a minha transformação, o meu crescimento, a renovação do meu coração. E de fato, irmãos, o Evangelho é pessoal, é interno, mas também é muito mais do que isso. O Evangelho é muito mais do que pessoal, interno, é muito mais do que isso, porque a graça de Deus opera em nós. A graça de Deus que opera em nós também opera sobre nós e por meio de nós. E é isso que nos impulsiona a nos movermos para fora em amor e serviço uns aos outros. Não use a liberdade para ficarem dando ocasião à carne, para ficarem olhando só o seu próprio umbigo, para de alguma maneira não olharem para quem está do lado, para não olhar as pessoas que precisam também receber o Evangelho, que precisam receber a graça, entender a graça, as pessoas que precisam ser alcançadas por essa missão. A graça de Deus opera em nós, opera sobre nós e opera por meio de nós. E é essa graça, irmãos, que nos impulsiona a nos movermos para fora em amor e em serviço. Deixa eu te mostrar um gráfico que está no nosso material, para que a gente possa entender como a coisa acontece aqui. Como eu disse, existe uma atuação interna sim, a gente se arrepende, a gente exerce fé, a gente enxerga
o nosso pecado, se arrepende, fé, e a gente experimenta uma alegria, um amor, uma graça, porque a gente é perdoado, fato. Mas a gente também entende que a gente tem uma expressão, algo para fora, uma expressão desse amor e dessa graça, e a gente pode então enxergar, por conta da graça de Deus, por conta desse bem mais precioso que a gente tem no Evangelho, a gente pode enxergar a oportunidade de amar, a oportunidade de servir os outros, para que nós possamos mostrar o Evangelho. Você pode chegar a alguém e falar: tudo bem, me dá um minuto da tua atenção, se tu não salvar, tu vai morrer, vai para o inferno. Pode ser que o cara seja tocado pelo Espírito, se ajoelhe, se arrepende, se salve. Pode ser que ele ache que é um louco, ele nunca mais vai te dar uma oportunidade. Então talvez, quando a gente ama, e quando a gente serve, a gente vai gerar um ponto de interrogação na cabeça de muitas pessoas e falar: por quê? Porque eu sou amado por Deus. Por quê? Eu sou amado por Deus. Se eu sou amado por Deus, então eu posso amar, eu posso servir. E muitas vezes, para amar e servir, nós vamos morrer para nós mesmos, para a nossa vontade, para o nosso desejo, porque a gente não quer muitas vezes falar de Deus para algumas pessoas, que a gente não gosta de muitas pessoas, de algumas pessoas. Mas quando a gente começa a fazer esse fluxo aqui, irmãos, a gente vai amar, a gente vai servir, a gente vai morrer para si mesmo, a gente vai agir por fé, a gente vai se alegrar, porque a graça de Deus começa a ser uma verdade nas nossas vidas, não só internamente, mas externamente. O Evangelho começa a se tornar uma realidade porque ele é para fora. Essa figura nos lembra que a graça de Deus é a força motriz de toda essa mudança, que atua em nós interiormente, como atua exteriormente. Internamente, a graça move eu e você a tirar os pecados, a responder em arrependimento e fé, e a experimentar, irmãos, a cada dia a alegria da transformação. Externamente, a graça de Deus nos move a enxergar oportunidades de amor e serviço, a responder em arrependimento e fé, e a experimentar a alegria. Nós precisamos ter a alegria de ver Deus agindo através de nós. O Evangelho, irmãos, então não é apenas uma resposta para os meus pecados e as minhas lutas. O Evangelho é também a resposta para a minha incapacidade, irmãos, de amar as pessoas, e para a minha incapacidade de procurar viver em missão. Se o Evangelho está renovando, está transformando a minha vida por dentro, irmãos, não há motivo para que isso não seja expressado externamente. Jesus fala que é pelo fruto que nós somos conhecidos. E se então existe o Evangelho ardendo aqui dentro, irmãos, isso vai impulsionar cada um de nós para fora. E o Evangelho fala isso, irmãos, porque o Evangelho é a boa nova do reino. Mateus 9:35. Jesus ia passando por todas as cidades, pregando, ensinando, curando, e falando, mostrando, e vivendo boas novas do reino de Deus. Ah, mas como funciona na prática essa atuação externa do Evangelho, meu irmão? Como funciona? E nós estamos então ali em Gálatas 5. E o versículo 14 fala: isso é o próximo, como assim mesmo. Aqui, irmãos, nós vamos nos confrontar com uma ordem, escrita por Paulo em Gálatas 5, capítulo 5, versículo 13. É uma frase imperativa aí, não nos dá muita margem de discussão. Ame o seu próximo com si mesmo, ponto final. E a maioria de nós, irmãos, pode se contentar com o legalismo. Já que então está falando, eu vou obedecer. Eu não quero, mas eu obedeço. E outros
de nós pode se contentar com o que a gente chama de licenciosidade, que é obedecer. Dou de ouço. Mas nem o legalismo, nem a licenciosidade são as opções que o Evangelho tem para nós, porque o Evangelho da graça é o combustível para o nosso chamado, é o combustível para a nossa missão. E se nós ficarmos com pouco combustível, irmãos, nosso amor e nosso serviço ficam estagnados, nosso amor e nosso serviço param. Se a gente não está de alguma maneira vivendo a missão, vivendo o Evangelho, a gente precisa se preocupar com o nosso tanque, ver quanto de combustível a gente tem e quanto o Evangelho está sendo impactante internamente, para que a gente possa transbordar. Porque quando a graça de Deus é renovada nos nossos corações, irmãos, nós deixamos de lado o nosso próprio egoísmo, a nossa falta de amor, que muitas vezes a gente condiciona ao próximo, mas aí nós podemos renovar as nossas mentes pelas promessas do Evangelho. E nós fazemos isso lembrando que Deus se aproximou de nós quando nós não tínhamos nada, irmãos, em comum com Ele. Ele nos amou, mesmo a gente sendo, morreu por nós, nosso favor, quando ainda éramos pecadores. E é por essa mesma graça que nós podemos amar o próximo com amor verdadeiro, tendo a certeza que o Evangelho nos impulsiona para fora, em amor e em serviço ao próximo. Se nós entendermos isso, irmãos, a missão, um lead, deixa de ser um fardo para nós, isso passa a ser uma alegria, porque cabe a nós olhar para as pessoas que estão à nossa volta e compartilhar a alegria, a felicidade, o Evangelho, aquilo que nós temos de mais precioso, o nosso tesouro. E aí a missão não é um dever mais, a missão é um transbordar natural da operação do Evangelho dentro de nós. E a gente vai viver, irmãos, praticando essa missão, lembrando que é impossível ser verdadeiramente convertido a Deus sem ser como resultado convertido ao nosso próximo. E a missão tem a ver com o nosso próximo, o evangelismo tem a ver com o nosso próximo, o nosso chamado tem a ver com o nosso próximo. E eu e você, todos nós somos chamados para servir, para ministrar, para falar, para viver o Evangelho. E como cristãos nós precisamos investir na nossa vida no serviço a Deus, no serviço ao próximo. E nós não precisamos ir para o Nordeste, nós não precisamos ir para nenhum lugar, nós podemos viver, interpretar o nosso trabalho, a nossa vida de modo cristão, e ali viver justiça, retidão, honestidade, dignidade, e vivenciar o Evangelho, amando e servindo. Irmão, se nós não estamos motivados a amar, servir e pregar o Evangelho, nós precisamos examinar os nossos corações e buscar uma renovação para servirmos as pessoas pela fé, nos nossos relacionamentos e nas oportunidades que Deus colocará em nossos caminhos. A graça de Deus, irmãos, está sempre indo a algum lugar. A graça de Deus está sempre avançando, a graça de Deus, o reino de Deus está sempre sendo estendido, está sempre impulsionando nós, o seu povo, na direção do amor, na direção do serviço, na direção do próximo. Quanto mais nós vivemos a luz do Evangelho, mais a missão transbordará naturalmente nas nossas vidas. Se nós vivemos a luz do Evangelho, a missão, chamada do evangelismo, naturalmente vai ficar nítido, transbordará nas nossas vidas. E a graça de Deus traz renovação interna.
para que possamos levar a renovação para fora. Essa é a mensagem para nós nesse momento. Que nós sejamos transformados e que possamos levar essa renovação para aqueles que estão à nossa volta. Qual o nosso maior bem, Deus? Qual o nosso maior bem? Qual o nosso maior tesouro? Eu não estou olhando para o momento, para um bem, algo de valor que se tem. Pense na eternidade. Pense em todo o tempo que nós vamos ainda temos pela frente. E às vezes parece que é meio utópico, né? Imaginar que tem, será que tem mesmo? Será que isso é uma verdade? Será que eu vou morrer mesmo? Ou vai acabar? Porque se acabasse aqui, então a gente olharia de uma maneira diferente. Mas quando a gente olha para a eternidade, qual é o nosso maior bem? Eu não tenho dúvida que é o Evangelho de Cristo. Salvação, graça. Que a gente possa levar isso, levar as boas novas, sem se cansar, sem desanimar, servindo e amando o próximo. Que a gente nunca se canse disso. Que a gente nunca se canse de fazer o bem. Que a gente nunca se canse de levar o Evangelho. Que a gente nunca se canse de viver a missão. Que a gente nunca se canse de expressar a misericórdia, a graça, assim como nós recebemos. Que a nossa vida possa transbordar no nome de Jesus. Vamos orar? Feche os olhos. Pai, eu te agradeço pelo privilégio de ser alcançado por graça, por salvação. Obrigado pelo teu filho que morreu por nós. Somos agradecidos por tão favor, que não merecemos tão grande salvação. Que essa consciência do Evangelho transborde nas nossas vidas. A minha oração é que isso seja verdade para mim, verdade para meus irmãos, que possamos transbordar do Evangelho. E que essa transformação que começa em nós, interna, possa transbordar para os outros e possamos viver missão. Possamos viver essa vida centrada no Evangelho, vivendo o Evangelho em nós e através de nós. E por nós, essa é a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Uma oportunidade melhor de falar sobre transbordar graça do que na mesa do Senhor. Em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23, o texto diz o seguinte: 1 Coríntios 11, 23, porque eu recebi do Senhor este ensinamento que passei para vocês, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou o pão, deu graças a Deus, depois partiu o pão e disse: este é o meu corpo que é entregue por vocês, façam isso em memória de mim. Assim também, depois do jantar, ele pegou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança, feita por Deus com o seu povo, aliança que é garantida pelo meu sangue. Cada vez que vocês beberem deste cálice, façam isso em memória de mim, de maneira que cada vez que vocês comem deste pão e bebem deste cálice, estão anunciando a morte do Senhor até que ele venha. No versículo 28 de 1 Coríntios 11: portanto, cada um examine a sua consciência, então coma do pão e beba do cálice. Nós olhamos na mesa, nós lembramos do sacrifício de Cristo. É nesse momento que nós podemos trazer a memória tudo o que aconteceu. Eu me pego em algumas palavras suas de quinta-feira da importância que aquela celebração de Páscoa, de ceia tinha para aquele povo, e o quanto isso traz para nós uma lembrança, mas não é só mais uma lembrança. Por mais que eu possa dizer que a gente não tem poder nenhum no pão, não tem poder nenhum no cálice por si só, mas a imagem da mesa, os elementos trazem para nós um grande poder de nós lembrarmos
do tamanho do sacrifício que Cristo fez por nós. Isso é muito poderoso. Isso é muito poderoso para nós, irmãos, porque é isso que nos dá a honra, o privilégio de estar aqui nessa manhã. É isso que nos dá, irmãos, a possibilidade de nós vivermos uma vida não mais escravos do pecado, mas livres, transbordando em graça, para que o Evangelho seja uma realidade em nós, para que o Evangelho seja uma realidade por nós, através de nós. E aí, irmãos, é alegria, é celebração, é privilégio, é uma honra participar de tão poderosa lembrança. Por isso que nunca é mais uma cena, por isso que é sempre assim, por isso que é sempre uma honra e um privilégio para nós. Por mais que seja uma mesinha de plástico, um pãozinho comprado aqui, tem um poder, o significado desses elementos que nos remetem ao Filho de Deus morto naquela cruz. Mas ele não ficou ali morto, a morte não pôde detê-lo, a morte morreu no terceiro dia. Ele está vivo, está aqui, irmãos, e é isso que faz com que a nossa fé seja real, e é isso que faz com que esse Evangelho, essa graça possa impactar, deve impactar as nossas vidas, nos transformar. E é esse o nosso maior bem, esse é o nosso maior tesouro, e é isso que a gente precisa expressar com as nossas atitudes, com a nossa boca, com a nossa vida, para que todos possam entender esse Evangelho, esse amor incondicional, essa graça, esse sacrifício. O bem mais precioso que nós temos não custou nada para nós, nada, graça, amor incondicional. É um privilégio para nós participar. É um privilégio para nós sermos filhos de Deus. É um privilégio para nós termos sido comprados por um altíssimo preço. O único que não deveria sofrer nada foi aquele que derramou sangue por nós, pecadores. É um privilégio para nós participar desse momento. Nós podemos nos examinar, como diz o texto, nós podemos tomar com essa consciência, não é com moderação. Nós não participamos com moderação. Eu não posso tomar, não estou bem, não estou me sentindo bem, eu pequei. Não, nós nos examinamos para confirmar o privilégio, a honra que nós temos de recebermos esse amor incondicional e podermos sim participar dessa manhã com alegria, juntos como família. É um privilégio, motivo de celebração, de muita alegria para cada um de nós. Que nós possamos comer o pão, nós possamos trocar o cálice e possamos celebrar o sacrifício de Cristo, a morte, mas a certeza que Ele foi detido pela morte está vivo, aqui está. Glória a Deus. Bem, vamos participar juntos nessa manhã. Glória, ajuda, Jesus.